Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 29 de agosto de 2022. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, e um cumprimento especial também a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Neste momento, peço ao vereador Leandro Martelo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Lei cristã do Talião. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu digo-vos, não apunhalais resistência ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhes também a outra. E se alguém quiser pleitar contigo para te tirar a túnica, dá-lhes também a capa. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanhe-lo 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 26 de 2022. Nova Pádua, 29 de agosto de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação os seguintes projetos de lei complementar e projetos de lei abaixo especificados. Projeto de lei complementar número 4, de 29 de agosto de 2022, que altera a Lei Municipal número 534, de 26 de novembro de 2002, Regime Jurídico de Servidores Municipais de Nova Pádua. Projeto de lei complementar número 5, de 29 de agosto de 2022, que altera a Lei Municipal Complementar número 12, de 31 de janeiro de 2018. Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Nova Pádua. Projeto de Lei número 36, de 29 de agosto de 2022, que altera, acresce e revoga dispositivos da Lei Municipal número 555, de 13 de maio de 2003. Projeto de Lei número 37, de 29 de agosto de 2022, que altera a Lei Municipal 535, de 26 de novembro de 2002, Plano de Classificação dos Cargos de Nova Pádua. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-me, atenciosamente, Darley Pilate, Prefeito Municipal de Nova Pádua. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a votação da ata 1376 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1376 de 2022. De imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos a vereadora Claudete Inês Jabueschi, vereadora Deise Bunay, vereador Demétrio Pan
e vereador Gilney Smiderli. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra a vereadora Claudete Inês Jabanski. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, servidores da casa e que nos assistem via Facebook. Bom, eu queria agradecer a todos os vereadores que me receberam muito bem, com muito carinho. E agradecer ao Tonico novamente por me deixar um mês no lugarzinho dele. E é isso. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores, servidores aqui da casa e a todos que nos assistem via Facebook. Bom, para hoje eu tenho algumas informações muito importantes a passar. Do dia 1º ao dia 6 de setembro, né, que será a nossa comemoração à pátria. No dia 4 acontecerá o ato cívico, claro, né, que se o tempo colaborar, aonde a partir das 7h30, na Praça da Matriz, começará então com o hasteamento das bandeiras e em seguida a missa e por fim o nosso desfile cívico. E durante essa mesma semana, então, os alunos, professores, diretores estarão fazendo o hasteamento e arriamento das bandeiras. Vamos falar, então, agora aqui também sobre a campanha de vacinação. Aconteceu no dia D, né, a vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. Embora no dia D as vacinas tiveram uma boa procura, quem ainda não conseguiu levar as crianças e os adolescentes, essa campanha continua e é em todo o âmbito nacional. Falando também ainda sobre vacinas, a vacina contra a influenza, a gripe, também continua, e agora, então, para toda a população acima de 6 meses de idade. Lembrando, então, que também não há necessidade de agendamento. É só chegar lá no posto, na unidade básica de saúde, e solicitar a vacina. Também, por fim, muitos já devem ter visto, né, que os trabalhos das obras estão a 1000 por hora, né, a todo vapor, tanto nas praças aqui do centro, bem como também na estrada Mirante Grappa, que é ligada, né, pela rua João Sonda, sentido a família Perosa, que está acontecendo. E vale ressaltar também que a administração ela recebeu recursos de emendas parlamentares para que se realizasse a mesma. Claro, com o intuito do asfaltamento. Portanto, nós do Legislativo, só nos resta a agradecer, né, essa emenda que nos chegou e também agradecer ao trabalho de todos os colaboradores aqui da Prefeitura, bem como também parabenizar ao nosso secretário Celso pelo ótimo trabalho. É isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Cumprimento o presidente Maico, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa e os que nos assistem pelo Facebook. Hoje eu vou fazer um pequeno comentário com as entrevistas dos nossos presidentes, os 4 mais votados da semana. Só assisti na Globo os 4, mas continua a nossa velha política. Um acusa o outro, um quer fazer mais que o outro. Não sei onde que vão arrumar o dinheiro das promessas. Muita promessa que o povo sabe que não se pode cumprir. O que for esperto que cuidar um pouquinho, ele vê que muita promessa não tem como cumprir. Um fala mal do outro, um acusa o outro, um fez uma coisa, um deixou de fazer. Continua sempre a mesma coisa. Espero que o povo pense bem, escolha candidatos que não tenham passagem, principalmente pela polícia, como nós estamos tendo hoje, deputados, senadores que tenham passado, que não tenham nada por trás deles das sujeiras, porque muita gente está prometendo que eu não teria coragem de prometer, que se promete na televisão, em público, assim,
coisas absurdas que não se pode cumprir. E hoje teve lá em casa a Adriana Alves, deixa eu ver o nome certo dela, Elisângela Alves. No censo ela veio ontem de manhã, não estava em casa. Marcamos a hora para hoje de meio-dia. Não tem mistério nenhum, 5 minutinhos para uns. Uns têm um pouquinho mais de pergunta, mas a maioria não demora 5 minutos. Que recebam bem eles, porque ela, lá comigo, ela teve um atendimento 100%. E se marcarem a hora, que cuidem, que façam. Se eles vêm uma vez, não vêm, marquem hora e vão. Eu acharia, pelas perguntas que eles fizeram, poderia ser feita até por telefone, porque não tem nenhum mistério. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilney Smidderle. Cumprimento, excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores aqui presentes, aos funcionários da casa, Aline, Renata e André, aos que nos assistem via Facebook, e aqui, senhores vereadores, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero cumprimentar o meu pai, que ele está no hospital, o lindo Smidderle, que ele disse que ele ia estar lá me assistindo no hospital. Já fazem 8 dias que ele está lá, pela segunda vez. Então, a eles eu quero cumprimentar. E a esposa dele, que é minha mãe, a Maria Menegas Smidderle também, que não passou bem essa semana. A eles, os meus cumprimentos. E quero aqui cumprimentar também ao empresário de Bento Gonçalves, Selvino Smidderle, que ele tem uma empresa de pulverizadores, inclusive ele tem clientes aqui em Nova Pádua, então a ele também os meus cumprimentos, que ontem ele esteve lá cuidando lá do meu pai, ficou ele lá, então ele disse que ele ia escutar e que era para mim mandar um abraço para ele, então a ele meus cumprimentos. Vereadora Deise, vereadora Gisele, eu prometo agora que vou me empenhar mais com a causa que vocês duas assumiram, de procurar pessoas que possam doar sangue para os bancos de sangue, para os hospitais, pois eu, estando no hospital, aí, em um mês, aí fiquei 8 dias lá dentro do hospital, vi muita necessidade de sangue, os hospitais estão lotados, vi gente sendo mandada embora ali, precisando de ser internado e não tem leito. Então, eu quero, eu prometo para vocês aqui que quando entra saúde, que é hospital, esse tipo de coisa aí eu tenho que me dedicar mais. Então, vamos tentar aumentar esse pessoal que doa sangue aí, que sangue realmente é vida. E quem tem pessoas doentes numa família sabe de como se sofre por ver eles doentes e às vezes a gente não pode fazer nada. Vereador Leandro, na última sessão aí, o senhor comentou, eu já tinha falado tal, o senhor comentou que naquela coleta lá de dinheiro aí para a PAI ali e tal, teve pessoas que acharam desvios para não dar uma ajuda. E sinceramente eu achei isso aí uma coisa lamentável, pois não é especificado o valor nenhum, tu dá o que tu quiser, e também se não quiser dar nada, eles se deixam passar. Eu sinceramente, se o cara não quer dar nada, eles deixam passar. Mas e ver pessoas que não têm nada para dar, então nós vamos ter que ajudar essas pessoas aí, porque arrumar desvio, vereador Leandro, eu acho isso aí fora de cogitação. Mas, enfim, esperamos que essas pessoas que fizeram isso aí não tenham problema, que não precisem da PAI um dia, porque se precisavam lembrar que poderiam ter ajudado a quem está lá. Feito isso, eu também quero agora agradecer a presença da nossa vereadora, Claudete, mais um mês aqui junto com nós. Claudete, muita gente pode por onde dizer assim, mas a Claudete não falou. A gente não precisa falar para fazer. Eu acredito que aqui, às vezes as pessoas que menos falam são as que mais fazem. E tu foi uma vereadora que
contribuiu muito com nós aqui, e eu acho que o teu modo de trabalhar vai mostrar para nós que também nós podemos trabalhar em silêncio também e fazer grandes obras. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. Peço que a vereadora ocupe a tribuna e a senhorita tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Cumprimento o presidente Maicon, demais vereadores e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, hoje o assunto é bem suave e então quero falar assim, nós, como vereadores, prefeito, secretário, vice-prefeito, enfim, todo mundo fala assim, as autoridades do município, né? E o que eu queria falar é assim, somos autoridade, se fala autoridade, mas nós estamos sempre... Deixa assim. As pessoas falam, somos as autoridades do município, mas nós somos servidores dos cidadãos. É claro, as pessoas tratam de um modo respeitoso, justamente porque nós representamos ao povo. Mas o que eu quero dizer no dia de hoje é assim, nós temos muito mais o dever de tratar bem todos os cidadãos, todos os paduenses, do que eles a nós. Nós estamos aqui, nós temos que estar abertos e estamos à disposição para ouvir, sejam críticas, sejam elogios. E nesse ponto eu quero chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm medo de chegar e colocar os assuntos para nós, né? Muitas vezes a pessoa tem aquela ideia, eu tenho mesmo aquela crítica, puxa vida, por que não fizeram de tal forma? Né? Então tenham a coragem, cheguem até qualquer um de nós, cheguem até o secretário, até o prefeito, até o vice e coloquem o questionamento de vocês, façam as perguntas, tirem as dúvidas. É muito mais proveitoso mandar a pergunta, fazer, mesmo que seja em forma de crítica. Nós estamos aqui para ouvir e esclarecer as dúvidas. Se realmente a crítica é pertinente, podemos estar fazendo algo para melhorar o município. E nessa semana eu fui procurada por algumas pessoas que tinham dúvidas sobre vários assuntos. E a primeira coisa que eu disse, eu te agradeço por ter me procurado, porque da mesma forma que essa pessoa teve a coragem de me mandar os questionamentos, muitas outras pessoas do município poderiam ter a mesma dúvida, né? E se alguém não chega até nós e nos questiona, muitas vezes a gente pensa que todos entenderam, que todos sabem, e muitas vezes surge aquela dúvida, ou aquele mal entendido, ou daqui a pouco, eu acho que é de tal jeito, estão fazendo assim, mas talvez não é. Então, primeiro de tudo, agradecer a todos os que têm a coragem de chegar até nós e vir e fazer as perguntas. E venham, estamos aqui para isso. Estamos aqui para ouvir a todas as pessoas, não só eu, os 9 vereadores que estão aqui. Estamos aqui para ouvir e para tentar esclarecer. Muitas vezes, MDB, né, o Demétrio, o Leandro, enviam até mesmo um pedido de explicação. Por que não? Né? Por que não? Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas. E as pessoas que têm a coragem, que chegam, que perguntam, não tem problema nenhum. Estamos aqui para esclarecer. Então, por exemplo, vou citar alguns questionamentos que chegaram e que eu achei bem importantes, né? Por exemplo, referente ao médico. Tá, mas faz desde que começou o município, enfim, que todos os que concorrem, que se elegem, prometem ter um médico 24 horas, mas nunca tem. Então, tentei explicar educadamente que se a gente pagasse um médico aqui para ficar todo o período da noite, do contraturno, acaba saindo um valor muito caro. Então, o município julgou mais correto fazer essa parceria com o Hospital de Flores da Cunha, que qualquer pessoa é só chegar lá, seja de dia, seja de noite. Se não conseguiu atendimento aqui no posto, é só chegar lá, no Hospital Fátima de Flores da Cunha, e dizer,
vou fazer meu atendimento pelo SUS de Nova Pádua e a pessoa vai ser atendida como se fosse pelo mesmo médico que for um particular ou qualquer pessoa de plano de saúde. Então, a forma que o município encontrou de ter um médico 24 horas é esta. Oferecer essa possibilidade lá no Hospital de Flores da Cunha, que daí, a qualquer hora do dia ou da noite, as pessoas podem chegar lá. E, claro, se pede que cheguem aqui, que procurem antes o posto de saúde, porque daí o custo para o município é menor do que pagar a consulta lá. Mas vai acontecer no final de semana, de noite, enfim, e o hospital está lá e o município faz esse pagamento do atendimento lá. Também referente aos médicos, então, reforçando, temos 2 médicos, mas eles atendem, aprovado aqui, né, 60 horas. Um médico atende 40 horas e um 20 horas. Como há um tempo a mais, se está vendo a possibilidade desses médicos até mesmo visitar nas famílias, já faz. Então, ele já está fazendo esse atendimento a domicílio para quem solicita. Também uma outra dúvida referente às aposentadorias. Então, muito se questiona, mas escuta, a Nova Pádua está aposentando muita gente. Vocês têm noção do custo que vai gerar tudo isso? Então, o meu pedido para todas as pessoas é entender o seguinte recado. Nova Pádua chegou já, fez 30 anos de emancipação política. E realmente corresponde ao tempo de serviço dos servidores. Então, é certo e é justo que eles se aposentem no seu tempo certo de serviço e eles têm esse direito garantido. Então, essas várias aposentadorias que estão acontecendo no nosso município é porque justamente são os primeiros que entraram desde a emancipação, cumpriram os seus 30 anos de trabalho e agora estão se aposentando. Vai gerar um custo maior para o fundo do município? Vai, mas eles têm o seu direito de se aposentar e é o que está acontecendo. Também algumas dúvidas sobre as soberanas, que elas têm bastante eventos, enfim, estão participando de bastante atividades. Então, muitos dos custos delas são pagos por patrocínios. Muita coisa a prefeitura nem pode estar pagando. Muitas coisas elas pagam do seu bolso e outras palestras, alguma coisa assim, o município, a prefeitura oferece justamente para que nossas embaixatrizes divulguem o nome do município e convidem todos para a FEPROCOL nos vários municípios. Mas muita coisa é patrocínio. Muita coisa sai do bolso delas, concorrer também exige custo, né? E muitas vezes é a entidade que ela representa que paga o vestido, às vezes depende da entidade e a possibilidade da entidade, que seja uma comunidade, uma banda, uma empresa, enfim, depende da possibilidade da entidade, a entidade muitas vezes paga as contas e muitas vezes é a própria candidata. Também isso ainda na outra semana chegaram a colocar comigo referente ao mas está tendo um custo a mais nas obras, é o tal do reequilíbrio financeiro. Então, por exemplo, quando se fez um acerto de um asfaltamento ou de uma obra que vai sair, vamos estar até mesmo a doação de caminhões, de máquinas feitas por emenda parlamentar. Né? Exemplo, o deputado doa o valor de R$300 mil, exemplo, para um caminhão caçamba, mas até sair todo o processo burocrático e se fazer a entrega do caminhão, o caminhão já está custando mais. E aí o município é obrigado o município opta por pagar esse pouquinho a mais que deu, para não perder os outros 300 que o deputado teria doado. Então, esse reequilíbrio financeiro acontece até nas doações que vieram para as emendas, nos asfaltos, em várias obras que estão acontecendo no município. Está sendo necessário esse reequilíbrio. A gente viu que muitas coisas aumentaram de valor e foi necessário, então, pagar esse aumento para que as empresas cumpram a obra, coloquem o asfalto, enfim. É assim que funciona. É como na casa da gente, né? Então, a gente se obriga a fazer esses reequilíbrios, mas tudo está dentro do planejamento. E, claro, se alguém pergunta, teve esse custo a mais, mas entre, por exemplo, receber um caminhão e pagar um pouco a mais por ele, receber esses 300 mil de doação,
de um deputado e dizer não vou receber porque vai me custar 50 mil a mais, às vezes é de se pensar, a gente tem que aceitar, né? Também, então, só vou finalizar meu tempo repetindo o que eu falei lá no início. Quando vocês têm dúvidas, cheguem até nós, perguntem, nós estamos aqui para esclarecer. Nós, antes de ser chamados de autoridades, nós somos servidores das pessoas. Nós estamos aqui para ouvir a todos, para ouvir as demandas, levar até o executivo, cobrar dos secretários, cobrar do prefeito, mas principalmente ouvir as pessoas. Boa noite a todos. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, temos apenas os projetos de lei que deram entrada na noite de hoje, então estes ficarão na casa aguardando o parecer jurídico e apreciação dos vereadores. Então, de imediato, passamos para as explicações pessoais. Se inscreveram o vereador Lino Pecati e a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa, Lauri também, e aqueles que assistem em casa através do Facebook. Já foi comentado por algum vereador aqui sobre o momento nacional, na política nacional. Está tendo debates em várias redes de televisão. Então, pelo menos agora no início, a gente tem um pouco de curiosidade de ver e ouvir. Mas, como eu já disse, o vereador Demétrio também promete e parece que vão fazer mesmo, é colocar saúde em primeiro lugar, educação, pelo amor de Deus, primeiro lugar, estradas em primeiro lugar, salários de funcionários em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar. Só que de onde vem esse dinheiro? Só que algum desses que já foram deputados, senadores, falaram em tirar alguma coisa supérflua lá que eles estão, aquelas emendas, aquele dinheiro para a política, chegaram lá tudo de jatinho, por conta. Né? Onde que eles dão o exemplo de começar a poupar? Mas vamos ver o que vai acontecer. Tem mais uns 30 dias, mais um pouco aí para ver, para tentar escolher, quem sabe lá o menos pior. Mas vamos, aqui tem, olhava o jornal O Paduense aqui, tem um Gabriel Luja, que um estudante do 7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual do Ensino Médio Luiz Gelain. Não sei se foi um concurso, alguma coisa que ele depois aqui. Ser estudante é ter responsabilidade, acordar cedo para estudar. Ser estudante é ter tarefas em casa, respeitar os outros e ouvir conselhos nos que orientam. Ser estudante é entender que os sonhos se conquistam aos poucos, com amor e dedicação. Ser estudante é ter gratidão aos que me ensinam e desejos de proteção àqueles que nos proporcionam caminhos melhores. Então, né, parabéns a esse menino. Acho que ouvi ele várias vezes, mas não conheço bem esse menino. Quero dizer que ainda dá esperança, que ainda temos jovens que pensam assim, né? Que pensam no bem. Parabéns, Gabriel, por acreditar que é por aí que se forma um grande cidadão. Responsabilidade, ele falou, ouvir mais do que falar, entender que os sonhos se conquistam, estudante é ser grato com os pais, com os professores e a todos os que tentam ensinar os bons caminhos. Então, né, parabéns, Gabriel, que sirva para os outros também de espelho. Essa pessoa, pelo menos que escreveu, sei se ele cumpre, ele está adiantando o ciclo, entendendo que é por aí, avançando, olhando, escutando e depois tomando as suas decisões com os professores, com os pais ou com alguém que lhe ensina o melhor. Parabéns, Gabriel. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. Quero, então, reforçar o convite a todos para as eleições do sindicato, que haverá nesse próximo domingo e segunda-feira, dias 4 e 5 de setembro. Dia 4 já teremos o desfile cívico, muitos estarão por aqui. Então, participar também dessa
É um momento de democracia também, de eleger os representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, chapa única, presidente Ricardo Panho, vice-presidente Diana Rossi, nossa paduense aqui, com certeza uma pessoa muito dedicada, bem empenhada na questão agrícola, é agrônoma, e também muito participativa na sociedade. Então, temos daqui uma pessoa que nos representa e a quem podemos recorrer e sabemos onde encontrar, caso precisamos sempre de alguma coisa. Também quero parabenizar a Laís Oliveira Silva, que é a rainha da Expo Inter. Por que parabenizá-la aqui? Porque ela constantemente está aqui em nosso município. Ela é a namorada do Everton Tonello, e ela está sempre por aqui, ela conhece muito bem o nosso município e nós também conhecemos ela. Parabenizar ela que sentimos-nos um pouquinho representados também. Nova Pádua também se sente um pouquinho representada lá na Expo Inter por ela. Então, Laís, parabéns a você. Temos certeza que, com toda a sua inteligência e beleza, fará um belo reinado. E, para finalizar, então, alguns comentários também sobre as entrevistas dos presidenciáveis. É um momento tenso, pedimos a toda a sociedade que acompanhe. A gente sabe que, às vezes, ficar ouvindo eles prometer um monte de coisas, às vezes entra aqui e sai do outro lado e não guardamos nada. Mas pedimos que todos acompanhem com atenção os debates dos presidenciáveis e também escutem as propostas dos deputados e dos candidatos a senadores. Muitas vezes, só pelas propostas, a gente já descarta metade. Na questão dos presidenciáveis e dos debates, eu chamo a atenção para o seguinte. Primeiro, continuo as falas do Demétrio e do Lino, ficar atentos àquele discurso que a gente sabe que está ali para enganar a gente. Gente, o que eu ouvi os candidatos falando, porque o pobre, porque não tem o que comer, porque está pedindo esmola, é o típico discurso de conquistar o povo com menos condições. Depois que se elegeram, eu nunca vi eles voltar numa comunidade carente e fazer nada, né? E mais, já se faz bastante também pela classe pobre a questão do Auxílio Brasil, do auxílio emergencial agora que aconteceu. Então, tem que estar atento e não procurar num candidato político somente a ajuda, mas tem que procurar em alguém que ajude a solucionar a economia do país. Imaginem, num exemplo bem prático, se surgirem novas empresas num bairro, numa comunidade, num município ou no país, essas pessoas automaticamente serão empregadas e passarão a ter o seu salário. Então, o que se precisa é que os candidatos, principalmente a presidente, estejam preocupados com a economia, que alavanca, que se desenvolva, automaticamente os problemas sociais vão se resolvendo. Claro, não esquecendo a questão da saúde, da educação e tudo mais. Mas estar atentos a cair como se diz, uma doce mentira é fácil de ser engolida, né? E às vezes a verdade ela é mais dura, né? Então, muitas vezes a gente não gosta de ouvir a verdade, mas às vezes é o que acontece de fato. Então, estar atentos ao que eles prometem, buscar, com certeza, o que eu diria a todos, busquem aquele com quem vocês mais se identificam. Eu defendo esse, eu defendo aquele. Mas cada pessoa se identifica com um. E, principalmente, não vamos comprar brigas nas redes sociais. Vai ter muita gente publicando a favor de um e muita gente a favor de outro. Todos têm o seu direito de publicar. Basta que a gente não vá lá na publicação de um atacar. Eu publiquei defendendo o A. O outro publicou defendendo o B. E daí? Cada um no seu direito. Né? Cada um com o seu direito de defender o seu candidato. Então, por hoje era isso, senhor presidente. Finalizada as explicações pessoais, fazendo meus comentários finais também, pegando o gancho das eleições que teremos no mês de outubro. De fato, vereadores, de certa forma, é um pouco lamentável a condução Isso é um fenômeno que vem acontecendo no mundo todo, e no Brasil, imagina se iria ser diferente. Mas entrevistas
lamentáveis, debates. Para que funciona um debate, né? Vamos imaginar aqui, eu e a Gisele, vamos debater sobre aqui o futuro da Nova Pádua, né? Então, o intuito de uma emissora e dos candidatos deveriam estar aqui promovendo um debate sobre soluções. O resumo é propostas, soluções. E o que você vê é ataque de um lado, ataque do outro. Na minha concepção, acho que 80% a 90% da população brasileira já sabe em quem vai votar. Dificilmente um debate ali vai né, na minha opinião, dificilmente uma apresentação, um debate ali vai mudar o voto de alguém. E tem aqueles 10% 20% que talvez estejam ali aguardando. Mas é complicado mesmo ver tão poucas soluções. Eu te ataco, o teu tempo tu se defende, volta, me ataca e a população brasileira se perde nesse caminho. Eu acho que aqui na nossa região já mais ou menos a gente já sabe o direcionamento, mas o que tu coloca, a vereadora Gisele, a gente sempre tem que fazer um paralelo sobre política econômica e aquele lado. Eu dou, mas por outro lado eu tiro. Então, eu acho que a gente deve sempre buscar não a ajuda, mas a condição para que a gente crie uma solução, né? Não me dá um Auxílio Brasil, não me dá claro que em tempos de pandemia, em tempos de crise, a gente consegue entender muitas das políticas públicas, mas não deu dinheiro de condição para que essa pessoa possa trabalhar. E como se faz isso, né? A frase é legal, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, ao meu ver, e acredito que isso funcione em todo o mundo, criar condição para que as pessoas possam gerar emprego e renda. E como se cria condição? Menos impostos, menos tributos, menos burocracia. Então, num país, 90% pode-se dizer que para um país funcionar ele tem que estar bem economicamente. E para estar bem economicamente, não adianta. O país tem que gerar riqueza, as empresas, as pessoas, os CPFs, os CNPJs, tem que gerar riqueza. Como é que vai ir para frente se não na Nova Pádua? Por que o município vai bem? Por que a prefeitura vai bem? É porque as pessoas daqui de Nova Pádua vão bem. E o município é um intermediador para que isso, um potencializador, né? Então, com hora de máquina, subsidiando cascalho, remédios, é um intermediador, não pode ser o provedor, podendo se dizer assim, pode ser a mãe, mas não o pai e a mãe, né? Ou vice-versa. Mas, enfim, então que a gente preste bastante atenção nesse sentido e não adianta. Acho que 80%, 90% já está definido dos votos das pessoas. Não adianta a gente ficar falando que é que nem a vereadora Gisele falou. É só para comprar briga, discussão e que não vai levar a nada, só a intrigas e problemas. Vamos aos assuntos aqui locais. Nesta semana, cadê aqui? Eu estava aguardando. Teremos então a campanha da vacinação canina. Então, apenas reforçar, hoje já teve na Divisa, Capoeirão, Santo Isidoro, Paredes e no loteamento. Amanhã não vou estar falando os horários, porque acredito que todo mundo tenha o acesso ali pela internet. Quem nos assiste está no Facebook, então geralmente acompanha as notícias, mas para lembrá-los, amanhã então teremos no Travessão Leonel, Travessão Mitzel, Barra e Bonito. Na quarta-feira, Acioli, Cerro Largo, Cerro Grande, Curuçu e Belvedere Sonda. E na sexta-feira, aqui na sede e arredores. Também foi comentado referente às obras. Então, vemos um adiantamento nas praças, né? Estavam bem paradas, às vezes um funcionário, dias nenhum.
e com a cobrança também do prefeito, vice-prefeito. Na empresa, eles estão agora numa pegada ali em terceira, indo para a quarta marcha, para que a gente consiga, a meta é entregar as praças e a avenida para dezembro. A gente espera fazer alguns eventos ali já em dezembro. Então, se o tempo colaborar, acredito que vai dar tranquilo para estar entregando as praças e avenida. Lembrando que essas praças e avenida conseguimos, por meio de um programa do governo do estado, o valor de R$1 milhão. Os acessos foi também conseguido via algum programa do estado, o pavimento RS, 834 mil reais, estes ainda aguardando dotação. Então se espera que para o ano que vem, fevereiro seria a meta, mas não se tem essa certeza que se consiga entregar esses acessos e os demais acostamento, ciclofaixa para início do ano que vem. Mas, aos poucos, também está sendo feita a retirada do material. Daqui a pouco vai entrar a segunda fase da remoção dos postes e depois questões de pavimentação e tudo mais. E também lá na estrada Montegrappa, no Morro Montegrappa, onde continua se fazendo a abertura lá da estrada, colocação de tubulação. Quinta-feira, passei boa parte da tarde lá, então, de fato, parabenizar os funcionários, secretário. Parabenizar é o trabalho deles, de fato é o trabalho deles, mas tu vai lá e acompanha 1-2 horas do trabalho deles e tu vai ver que não é assim, Maico vai lá e cuida lá da obra e vamos ver o que vem fora. Então tem que ter um pouco ali de conhecimento de causa e saber ouvir também, saber ouvir mais do que falar, né, Lino? O rapaz escreveu, então se tem gente ali que, sem citar nomes, né, se tem um ou outro que chega, às vezes alguém da comunidade diz, não, é melhor fazer a valeta aqui assim, que a água vai descer melhor, saber ouvir ali e manejando para estar entregando a obra que, no padrão que Nova Pádua merece. Também com 250 mil de emenda parlamentar, se eu não me engano, do Carlos Gomes, deputado federal Carlos Gomes. Então, as obras acontecendo, ainda não foi finalizada o asfaltamento lá, seguindo o Belvedere e Leonel, mas acredito que dentro do próximo mês seja finalizado também. E a abertura lá do Travessão Barra, por enquanto parada, porque as obras estão aqui, as máquinas estão aqui no Montegrappa, e outras obras também que já foram citadas em outras sessões, mas que continuam tendo seu suporte pela secretaria. Então, também pedir um pouco de calma. Como eu já disse também, às vezes precisa de máquina, mas daí chove, molha, não dá para entrar com máquina, precisa de cascalho, mas antes de vir o cascalho tem que ir a máquina para ajeitar. Então, pedir calma para a nossa comunidade que aos poucos vai se arrumar e continuamos na cobrança, como a vereadora Gisele falou. Se tem demanda, nos tragam para os secretários e dentro do cronograma, dentro do que for possível, se realiza. Também, no sábado, teremos mais uma edição do Homens na Cozinha, em Flores da Cunha, realizado pelo CDL. Então, estaremos com a nossa cozinha aqui da 15ª FEPROCOL, com o nosso cozinheiro Giovanni Fabian, e vamos nos aventurar, eu, o prefeito Darley e o vice-prefeito Inácio, cozinhar lá para 360 pessoas. Então, os ingressos praticamente, pelo que eu sei, todos comercializados, só se o pessoal, as cozinhas de Flores da Cunha tem, mas acredito que todos esgotados. Então, estaremos lá representando a nossa comunidade também. E, para finalizar, convite, então, da secretária Josenice Panisson, principalmente no domingo, dia 4
Dia 4 de setembro teremos o hasteamento das bandeiras aqui na praça. Então, e após o desfile cívico, a partir das 7h30 da manhã, na praça da Igreja Matriz. Então, contamos com a presença de todos. E também, para finalizar, apenas pedir a atenção dos vereadores para os projetos de lei que deram entrada na noite de hoje. São projetos bem complexos e também que reúnam as suas dúvidas. Depois a gente vai estar convocando também audiência, provavelmente com o presidente do fundo, e se é necessário com os secretários e o prefeito, para estar explicando todos os processos que seguirão por intermédio destes projetos de lei. Eu também, quando a diretora colocou no grupo, dei uma lida por cima, então são bem complexos, bastante páginas. Então, atenção a todos os vereadores, que a gente leia, reúna todas as dúvidas e depois a gente convoque quem for necessário para estar fazendo todas as explicações. Então, encerrando, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 29 de agosto de 2022. Tenhamos todos uma boa noite e uma ótima semana. Lauri, obrigado por ter acompanhado a nossa sessão aqui presencialmente, e um abraço a todos que nos acompanharam via Facebook.